Gostaria de agradecer a Iordan, né, pela palestra e pelas contribuições, né. Bem, eu intitulei, né, o meu trabalho, né, o que eu vou tentar transmitir aqui para vocês, Depressão, a particularidade dos sintomas. Né. Mas eu vou começar primeiro, né, para a gente poder afunilar e a gente poder conversar, entender, contextualizar um pouco. Tem muitas coisas que Iordan pensou e trouxe que eu vou estar trazendo aqui, mas cada um, né, no seu estilo, no seu formato de transmissão. Então, assim, eu vou das generalidades à particularidade. Como pensar a depressão, né, nessas duas perspectivas? Então, eu começo trazendo os dados da depressão. Né? Então, assim, são dados alarmantes, né, principalmente nos países ricos, ocidentais e ricos. Então, são 450 milhões de pessoas no mundo diagnosticadas com depressão. No Brasil, houve um aumento de casos de 34% nos últimos 6 anos. Isso é uma estimativa de 2013 a 2020, considerando. Então, são 16 milhões de diagnósticos de depressão nesse período. A depressão é uma das principais causas de incapacitação e invalidez no trabalho. Então, assim, já está sendo considerada como um problema de saúde pública no mundo. Né? Em função do aumento, e por ser considerado como 10% da população já tem esse diagnóstico, já foi elevada à categoria de uma epidemia silenciosa, né? E considerada por muitos estudiosos como o mal do século XXI. Então, assim, esses dados eles são importantes, né? São dados estatísticos, dados epidemiológicos, e para que eles nos servem? Né? Como é que isso nos ajuda a pensar? Então, estudiosos compreendem a depressão como um mal da contemporaneidade. Tem uma psicanalista que tem um livro, O Mundo e o Cão, alguma coisa assim, né, de Maria Rita Kell, que ela vai falar da depressão como um sintoma social. Né? E aí eles correlacionam o aumento dos casos de depressão com crises dos valores, o formato de organização da sociedade atual. Pode passar. E aí eu me lembro, né, eu lembro de Lacan, quando ele diz, em 1953, no texto Função e Campo da Fala e da Linguagem, que está nos escritos, onde ele vai dizer que deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. O que isso quer dizer? Né? Ele traz aí a importância do entendimento do analista, do profissional, entender desse laço que o sujeito estabelece com o mundo. Né? Isso diz muito das subjetividades e diz muito do adoecimento. Então, assim, essa é uma orientação precisa. E é importante a gente lembrar que Freud, no Mal-Estar da Civilização, que eu vou trazer aqui também, como Iordan, mas talvez de uma outra forma, né, ele já falava ele já tratava da psicologia social inseparável da psicologia individual. Então, assim, o sujeito é resposta, sim, desse campo, né, desse espaço, desse campo, dessa época, da onde ele está inserido. Não podemos pensar o adoecimento sem, né, levar em conta o campo do social, né, da onde o sujeito está inserido. Então, assim, eu estou no campo, gente, das generalidades, tá? Lembrando. Pode passar, por favor? Então, vou trazer Freud, né, assim como Iordan sinalizou e pontuou também, no Mal-Estar da Civilização, em 1930. Então, ele já tratava aí, né, da relação do homem, aí, desse impasse do homem com a questão da felicidade e da infelicidade. E ele vai dizer que é muito mais fácil, é muito mais comum, né, a infelicidade do que a felicidade. E por que isso? Porque essa tendência maior à infelicidade. E aí ele vai dizer que o homem, para entrar na cultura, os seres humanos, para a entrada na cultura, elas exigem uma renúncia ao gozo, uma renúncia pulsional, uma renúncia ao princípio do prazer, do se satisfazer. Então, que isso, estruturalmente, né, a entrada do sujeito na cultura teria um a menos, existiria uma perda,
né? Então, assim, por isso, né, a infelicidade ela seria mais preponderante. Estava com problema? Tá, não era eu, viu, gente? Bem, e aí é o que ele vai dizer, né? Essa passagem do homem da natureza à cultura requer uma renúncia, né? Uma renúncia ao gozo, uma renúncia dessa questão, dessas exigências pulsionais, né? Então, assim, a gente passa do campo da barbárie, né? Do campo do animalesco para a cultura. Isso requer uma renúncia, requer uma perda. Isso é estrutural, né? Do homem na entrada da linguagem, e eu vou trazer isso um pouquinho mais à frente, né? E aí Freud vai destacar aí 3 fontes de sofrimento, né? 3 fontes de sofrimento e que levam à infelicidade. Uma delas, Jordan já explanou, já trouxe aqui para a gente, o poder superior da natureza, né? A fragilidade dos corpos, o adoecimento. A gente acabamos de passar por uma pandemia. Aqui agora a gente viu o quão frágil, por mais que a evolução da ciência e o controle científico sobre o campo do adoecimento, ficamos 3 anos confinados, né, sofrendo, perdendo pessoas. Então, assim, é essa fragilidade do corpo aí que a gente, ficamos vulneráveis a isso. E ele vai trazer uma terceira fonte de sofrimento, a relação com os outros homens. E aí ele destaca aí que é exatamente esse ponto, né, esse aspecto, a relação com os outros homens, que é a maior fonte de sofrimento e de tristeza e infelicidade, né? E essa relação com os outros, né, com outro homem envolve aí as questões sociais, as questões políticas, né? Então, assim, é um relacionamento com o outro, né, com outro social, com outro individual. Bem, eu vou entrar agora, né, numa outra contribuição para a gente poder pensar esse campo do social, né, e aí eu vou trazer Lacan quando ele fala sobre o discurso capitalista, né? Então, assim, mas primeiramente eu gostaria de fazer um meandro. Então, assim, Lacan, em 1970, no Seminário 17, ele vai fazer uma análise aí do mal-estar contemporâneo com a ferramenta dos discursos, né? Essa época contemporânea, em 68, né, a França vivia um estado de revolta, né? Os universitários se revoltam contra a estrutura política, social da época, e há greves, protestos, enfim. Então, assim, é nesse contexto que Lacan faz esse seminário, onde ele vai falar os discursos, né? Ele vai falar dos 4 discursos, inicialmente: o discurso da histérica, o discurso do analista, o discurso universitário, da histérica, universitário, me ajude aí, do analista. E o discurso do mestre, né? Aquele parte aí. Sim, obrigada, Rodan. Então, assim, ele vai falar desses 4 discursos, só que ele vai dizer, assim, eu não vou entrar especificamente em cada um, mas só para a gente entender o formato. O que é importante a gente sinalizar aí, que ele vai partir desses discursos a partir dos impossíveis de Freud, do analisar, do educar, do governar. Então, assim, e o que esses discursos, quando ele apresenta, eles nos mostram? Eles nos mostram uma forma de fazer laço com o outro, né? E apontam sempre para um ponto de basta, um ponto de impossibilidade. Isso é a marca desses 4 discursos, que não compreendem uma linearidade, uma infinitização, né? Vamos partir agora para o discurso do analista. Nesse seminário, ele começa a falar sobre o discurso, né, capitalista, mas ele não formaliza. Ele vai formalizar 2 anos depois, né, numa conferência em Milão, onde ele vai formalizar o discurso capitalista. E o que ele vai dizer? Que o discurso capitalista está fora da regulação do gozo, regida pela impossibilidade estrutural da castração. O que ele está querendo dizer com isso? Que não há limites, não há barra, não há ponto de impossibilidade. É a promessa do todo, da complementariedade. E é interessante que todos os discursos, eles, com um quarto de giro, você vai obtendo outro, mas tem um ponto aonde para, tem uma barra, né, na parte inferior. E o discurso do capitalista, ele é uma circularidade, né? Não tem barra, não tem ponto, é a promessa de infinitização.
né? E aí, em 1970, Lacan vai falar da ascensão ao ente social do objeto A, que são os objetos de consumo, os gadgets. Eles ocupam a camada superior de importância, né? Os sujeitos regidos pelo mercado de consumo, pelos objetos, né? E aí, o que se tem aqui, e que Lacan, ó, me referindo a Jordan, meu ato falho, viu? Isso que é enfim, que ele vai falar desse imperativo do supereu. Goza, seja feliz, produza, trabalhe. Né? Então, assim, só que esse imperativo, e que, de alguma forma, foi o que Jordan, né, nos trouxe durante a apresentação, existe um reverso, existe um paradoxo desse imperativo. Né? E tem um psicanalista espanhol, Miquel Bassols, né, que ele vai falar assim, ó, que não existe... Deixa eu pegar a frase aqui, que eu acabei não escrevendo. Não há imperativo do supereu sem o retorno daquilo que se queira liquidar. Então, assim, ó, quanto mais está ali o imperativo, seja feliz, seja feliz, seja feliz, o paradoxo, o que retorna é justamente o contrário, a depressão, a tristeza, a infelicidade. Né? Então, eu acho que isso são parâmetros importantes para a gente poder estar entendendo o campo das depressões e do adoecimento psíquico na nossa época. Bem, e aí eu vou trazer, além de Freud, Lacan, outros filósofos e sociólogos que também se debruçaram para entender o campo do social, né, da onde saem aí os adoecimentos, as doenças, as dores, enfim, as tristezas, felicidades, infelicidades. E aí eu cito, né, Guy Debord, que na época a obra dele é Sociedade do Espetáculo, de 1967, que ele vai falar de uma sociedade como uma imensa acumulação de espetáculos. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Gente, isso foi em 1967. Então, parece que já viu um prenúncio aí do que a gente estaria vivendo hoje. Né? Então, assim, tudo que era vivido diretamente tornou-se representação. Não se relaciona com o outro enquanto sujeito, enquanto o outro meu semelhante. É o outro enquanto imagem. Né? É o imperativo das imagens que nós vivemos hoje. Né? E olha que esse texto aí, essa obra é de 1967. Um outro filósofo, né, e sociólogo francês, que é contemporâneo de Lacan, com a obra Sociedade do Consumo, Jean Baudrillard, ele vai falar que a aquisição dos objetos em nossa sociedade traduz-se pela ilusão de que o consumo pode preencher a demanda de felicidade. E é disso que Lacan fala no discurso capitalista. Existe uma ilusão, um todo, uma promessa de felicidade, uma promessa de complementariedade. Nós, sujeitos, né, estruturados em cima, a partir de uma falta, quando algo nos acena de que existe algo que vai poder preencher e me trazer a felicidade, aí os objetos entram aí. E aí ele fala do consumo como a moral do mundo contemporâneo. Os homens da opulência não se encontram rodeados, como sempre acontecera, por outros homens, mas por objetos. É o que Lacan sinalizou aí, o objeto A alcançando o máximo aí alcançando o zênite, né? E aí eu já trago uma referência mais contemporânea da gente, que é Zygmunt Bauman, né, 2001. E ele vai falar da modernidade líquida. Ele, na verdade, ele vai falar de duas estruturas aí para poder ler e entender os tempos. Ele ele faz uma metáfora do sólido e do líquido. Né? O sólido, então, você tem um contorno, você tem um limite. E aí ele vai falar dessa modernidade líquida, porque ele vai falar de fluidez, ele vai falar de perda ele vai falar das perdas de referência, da perda de controle, da falta de limite. O líquido é isso, ele é efêmero, evanescente, ele sai. Tudo é temporário, ele vai dizer. A modernidade, tal como os líquidos, caracteriza-se pela incapacidade de manter a forma.
E aí eu trago uma referência que Jordan trouxe também, né, de Gilles Lipovetsky, em Tempos Modernos, de 2004. Ele apresenta as falências das grandes ideologias e utopias revolucionárias, né? Ele vai falar de uma sociedade individualista, hedonista, do prazer e do consumo. E aí ele fala assim: vivemos em uma modernidade desenfreada, uma modernidade hiperbólica em que não há limites. E tudo entra na lógica da competição econômica em um sentido de liberalização globalizada. É bom a gente... Depois. Então, assim, só para a gente fechar essa parte das generalidades, né? É importante que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente analise o contexto nos quais estamos inseridos e esse contexto histórico, político, aonde os quadros de adoecimento eles surgem. Então, assim, isso é extremamente importante. Então, assim, esse exercício que eu vim tentando fazer, puxando vocês das generalidades, do que é do campo do geral, do campo da psicologia do social, para a gente ir afunilando aí para particularizar e poder falar dos sintomas. Vamos voltar aqui. Bem, a depressão para a medicina, né? A depressão para a medicina é entendido como uma doença que pode ter indicadores genéticos, marcadores biológicos. Ela vai falar de um desequilíbrio aí das funções cerebrais, a questão da serotonina, uma baixa, um aumento, né? Tem toda uma descrição nosográfica dos transtornos, né? Entende aí a depressão como transtorno de humor, né? Apresenta toda uma descrição nosográfica aí dos sintomas, né? E aí vai falar dos sintomas psíquicos, vai falar dos sintomas físicos, dos sintomas cognitivos, né? Vai nos trazer as formas da doença se manifestar, seja de uma forma leve, moderada ou grave, se apresenta de uma forma crônica, de uma forma aguda, enfim, traz toda uma descrição para o entendimento. E isso é importante, viu, gente? Isso, de alguma forma, nos situa. Né? Quando eu trago essa questão, né, é justamente para mostrar que a gente se serve, né, dessas classificações, mas é importante a gente pensar que isso não é tudo, né, que isso não diz tudo do sujeito. E, lógico, que ela reconhece que existe um sofrimento físico, um sofrimento psíquico, e o tratamento, né, para esses casos, geralmente, é com psicofármacos. Agora eu vou trazer... vou falar um pouquinho da depressão para a psicanálise. Tá? A depressão para a psicanálise ela não constitui uma entidade clínica. Né? Não existe a depressão para a psicanálise. Né? O que existe são estados depressivos que podem se apresentar aí, em diversas estruturas, na neurose, na psicose, na histeria, nas neuroses obsessivas, enfim. Né? Ela pode ser entendida também como uma posição subjetiva, uma forma que o sujeito se coloca no mundo. O sujeito triste, deprê, né? Jordan trouxe, né, essa forma como uma posição subjetiva e como esse indivíduo se coloca no mundo. Né? Eu gosto muito desse texto, Luto e Melancolia, que Jordan trouxe aqui também. Eu vou tomar uma outra perspectiva para a gente poder entender. Freud... Quando ele tenta fazer uma distinção aí de uma tristeza normal, né, para uma tristeza patológica. E aí ele vai falar que tanto o luto quanto a melancolia, nós estamos no campo da perda e dessa relação com o objeto, disso que se perde, né, disso que é possível você reinvestir em outros objetos e aquilo que não é possível. Então, ele fala assim, há um efeito no eu, um empobrecimento, né? A tristeza tem algo aí que é um efeito no eu. Né? Por isso que o sujeito entristece, por isso que o sujeito fica mal. E aí ele vai falar, ele vai falar do luto, né? Que, diante de uma perda, existe condições de elaborar essa perda. Né? Existe todo um trabalho de luto. Ele vai falar da perda não só... de um ente querido, mas ele fala de outras perdas aí, que pode ser no campo ideológico, pode ser uma frustração em relação a algo que se idealizou. Né? Então, assim, a gente está no campo da perda, mas é algo que é passível de se elaborar.
Mas tem uma outra perspectiva, que é que ele vai falar, que é a melancolia, aonde o sujeito não consegue elaborar isso que se perdeu, né? Tem algo aí estrutural do funcionamento desse sujeito que o impede de elaborar essa perda. Né? Então, assim, são os casos aí de depressões, das depressões realmente graves, né? Onde o sujeito se identifica com aquilo que perdeu, ele introjeta o objeto, né? O objeto perdido, né? Enfim. E aí, assim, o que eu gostaria de pontuar mesmo, para a gente particularizar, é sinalizar qual é a orientação que a gente tem a partir desse texto, que existe uma depressão, uma tristeza, que é uma tristeza referente a um luto, referente a uma perda, uma tristeza, digamos assim, normal. Como é que está o tempo? Ixi, Maria. E uma tristeza aí, que é um quadro depressivo que realmente a gente pode pensar, que diz respeito a uma outra estrutura. Tá? Então, assim, a gente ter essa dimensão na clínica, quando a gente escuta um paciente que chega para você, para a gente e diz assim, estou depressivo, isso não me diz nada desse sujeito. Isso me diz muito pouco. Pronto. Acho que eu já estou chegando no final. Acho que eu vou conseguir em 7 minutos, viu, Elton? Bem, duas referências que eu acho extremamente importante para a gente entender o adoecimento e a gente poder entender essa particularidade dos sintomas. Primeiro, a gente tem que ter em mente, né, a psicanálise nos traz essa contribuição, que é a dimensão inconsciente, o campo da subjetividade. Né? Então, assim, eu sempre falo assim, parafraseando meio Hamlet, entre o céu e a terra, né, existe muito mais do que sonha a nossa vã filosofia. E aí eu poderia dizer que entre os sintomas e o manual dos diagnósticos que estão por aí, existe muita coisa que e essa muita coisa é o campo da subjetividade. Né? Uma outra referência que eu acho extremamente importante, que é quando Lacan vai falar do campo da linguagem e do gozo. Ele vai falar de a entrada na linguagem, que isso que é o que Freud fala, lá em 1930, que é a entrada na cultura, né, se passa da natureza à cultura, a uma subversão da ordem biológica. Né? O sujeito, com a entrada na linguagem, com a entrada quando ele adentra o mundo dos significantes, ele se desnaturaliza. Ele passa a funcionar a partir de uma outra lógica. Uma lógica de gozo, uma lógica inconsciente, uma lógica que não temos acesso facilmente, mas essa lógica adoece. Isso tem um diagnóstico na psiquiatria que fala de depressão resistente. E assim, que são aquelas depressões onde as medicações não alcançam. Né? O sujeito já fez o tratamento todo direitinho, todo certinho, mas o sujeito não responde. Né? E eu como trabalhando diretamente com a depressão, eu me indago, me interrogo nesses casos aí. O que isso está dizendo? O que isso diz desse sujeito? Por que não responde? Se a gente vai pela teoria biológica, deveria responder aos antidepressivos. Né? Então, assim, isso me interroga. Então, assim, é importante a gente pensar que, quando a gente fala do campo da linguagem, do campo do gozo, dessa subversão, o sujeito é regido por uma outra lógica onde 1 mais 1 não é 2, gente. 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 4, pode ser 0. Né? Existe uma outra lógica de funcionamento. E isso são referências importantes para a gente compreender o campo do adoecimento. Bem, então, para além, né, dos manuais, o significante depressão, ele se impõe na clínica, oferece aos sujeitos uma inscrição coletiva, mas essa inscrição não basta para abarcar todo o campo da singularidade. Ela não diz tudo da subjetividade desse sujeito. Então, eu vou finalizar. Quem já assistiu algumas outras palestras, eu sempre trago essa imagem, né? Eu sempre trago essa imagem, e se alguém tiver uma outra melhor para representar, pode me mandar, viu, gente? Porque, por enquanto, é essa que eu tenho. Né? Mas, enfim, assim, o que isso representa? Exatamente isso. O campo da particularidade está submerso, da singularidade de cada sujeito.
eu sempre falo assim, os ditos, o que se diz, está em cima, né? Mas o que se diga está embaixo. Isso é Lacan no Ator Dito, né? Que ele vai dizer que se diga, fique escondido atrás do que se diz, no que se ouve. Então, assim, ele vai falar do dito e do dizer. Quando chega, um sujeito chega e diz, estou deprimido, estou, enfim, né, trazendo toda uma categorização, o que ele está trazendo aí? Um dito que está no campo do social, um dito que veio com um diagnóstico já pronto. Mas o que esse sujeito, o que a gente convoca esse sujeito? Para que ele possa enunciar algo de um dizer, né, que tem a ver com algo que ele possa enunciar sobre seu desejo, sobre o seu tratamento, sobre a sua cura, sobre o sintoma. Isso é o que Lacan fala do bem dizer o desejo. E essa é uma posição ética, que ele diz que, muitas vezes, o depressivo ele recua diante esse direcionamento ético de falar desse dizer, de se botar a trabalhar para poder dizer algo sobre o seu sofrimento. Bem, gente, eu fico por aqui. Muito obrigada. Eu acho que vamos conversar um pouquinho, que acho que a gente vai ter bastante coisa.